Seguinte, nesse vídeo aqui eu vou contar um pouco da história da nossa querida Aston Martin, desde lá no finzinho dos anos 50 até os dias de hoje em 2025. Mas já vou avisando, a Aston Martin atual tem tipo uma árvore genealógica que começa lá com a Jordan. Aliás, Jordan, Lotus e Brabham são minhas 3 equipes favoritas, eu virei viúvo de equipe. Mas enfim, hoje a gente vai dar aquele passeio maneiro pela história da Fórmula 1 até chegar na Aston Martin como a gente conhece hoje. Bom, a Aston Martin até chegou a ter uma equipe lá no comecinho da Fórmula 1, mas tipo lá no começo mesmo, em 1959 e 1960. Só 2 temporadas que, sinceramente, não deram em absolutamente nada, foram 2 anos bem ruins, pra não dizer ridículos. O carro deles já nasceu ultrapassado porque em 1958, um ano antes da estreia da Aston Martin na Fórmula 1, tava rolando uma revolução no grid. Até então, os carros tinham motor na parte da frente, mas isso começou a mudar. A galera percebeu que colocar o motor na parte de trás ajudava muito mais no desempenho, principalmente nas curvas. Na prática, o regulamento só tirou a obrigatoriedade do motor dianteiro, e aí teve um espertinho que resolveu adaptar um carro de Fórmula 2 na época, o Cooper T41, para correr na Fórmula 1. Eles fizeram umas melhorias e pronto, nasceu o Cooper T43, o primeiro carro com motor traseiro a vencer uma corrida de Fórmula 1. Aquilo foi um divisor de águas. Enquanto isso, a Aston Martin achou que seria uma boa ideia entrar na festa com um carro defasado, basicamente com o motor na parte da frente ainda, contrariando a tendência da época. E o resultado disso foram 4 corridas, 0 pontos. Mesmo assim, até conseguir alguns resultados ok. Eu vou destacar os 2 melhores resultados que tiveram em 59, GP da Grã-Bretanha com o Roy Salvadori, um dos pilotos, quase pontuou com o 6º lugar, lembrando que só os 5 primeiros pontuavam na época, e em Portugal veio o melhor resultado, 6º lugar de novo para o Salvadori e 8º para o Carroll Shelby. No ano seguinte, em 1960, redesenharam o carro para tentar alguma coisa melhor, fizeram uma corrida, viram que o carro era uma bomba e deram o pé da Fórmula 1. Depois desse vexame, só em 2021 que eles voltaram como equipe, e é a partir daqui que começa a tal árvore genealógica que tem suas raízes lá atrás com a criação da Jordan. Beleza, agora a gente pula para 1991, quando Ed Jordan decidiu criar a Jordan Grand Prix, e o carro já chegou chamando a atenção com aquele patrocínio da 7-Up, que provavelmente vocês conhecem por ser onde o Schumacher fez sua estreia na Fórmula 1. Isso aconteceu depois que o Bertrand Grachot, que era o piloto titular, ser preso por tacar spray de pimenta num taxista, mas essa história fica para outro dia. A Jordan ficou 14 anos na Fórmula 1 e, apesar de nunca ter sido uma equipe de ponta, conseguiu um sucesso bem respeitável, principalmente no final dos anos 90, no total foram 4 vitórias, 2 poles e 19 pódios. Nada mal para uma equipe que sempre brigou ali no meio ou no fim do pelotão. Aí chegamos em 2005, a Jordan já estava toda capenga, sem grana, sem patrocinador, sem motor decente. No começo daquele ano, a equipe foi vendida por um cara chamado Alex Schneider, um empresário canadense barra russo, que na época estava cheio de grana e resolveu se meter na Fórmula 1. Mesmo no caos, a Jordan ainda conseguiu mais um pódio, aquele famigerado GP de Indianápolis de 2005, que foi uma palhaçada, e depois disso virou a tal Midland. Você não lembra da Midland? Eu também não. Bom, não tem muito o que falar, essa desgraça passou pela Fórmula 1 uma única temporada e deixou quase nada de lembrança. O grande feito da equipe foi um 9º lugar na Hungria, e só pra piorar, naquela época nem o 9º lugar pontuava, e foi isso, nada mais, fizeram nenhum ponto. Os 2 corajosos ou malucos que toparam correr por essa equipe foram o português Thiago Monteiro, o mesmo que subiu no pódio lá em Indianápolis, e o holandês Christian Albers. Mas o mais absurdo disso daí é que a equipe nem terminou a temporada. Depois de só 14 corridas, o Alex Schneider vendeu toda a equipe e virou a Spiker. Cara, 14 corridas, cara. Se duvidar, deve ter campeonato de kart que dura mais que isso. A Spiker também foi outro fracasso na Fórmula 1. A diferença é que, pelo menos, ela conseguiu completar uma temporada inteira, o que já é um avanço comparado com a Midland. Mas o momento mais icônico da Spiker, e talvez um dos momentos mais icônicos da história da Fórmula 1, pelo menos virou meme, foi aquela história surreal do Marcus Winkelhock. O cara só correu uma vez na Fórmula 1 e liderou a prova. Mano, o cara liderou uma prova com uma Spiker. Enfim, em 2007, a equipe foi vendida mais uma vez, só que agora para a dupla de empresários Vijay Mallya e Mikkel Mal. E aí nasceu a Force India. Agora sim, vamos falar de uma equipe que durou bem mais tempo. A Force India, eles ficaram na Fórmula 1 de 2008 até 2018, uma década inteira no grid. Mas infelizmente, o fim não foi dos mais bonitos. O dono da equipe, Vijay Mallya, cometeu muitos crimes financeiros, dívida bilionária, lavagem de dinheiro, empréstimos não pagos. O próprio governo da Índia pediu a prisão dele na Inglaterra, porque, claro, ele fugiu da Índia antes que fosse preso. Todas as contas dele foram bloqueadas mundo afora, e em 2017 ele foi preso. Mesmo assim, o cara conseguiu pagar a fiança e foi solto. E até hoje eu não faço ideia de como é que esse cidadão de bem tá vivendo. Com toda essa bagunça, a equipe foi junto pro buraco, o que é uma pena, porque a Force India era uma equipe muito carismática e foi essencial para a carreira do Sérgio Pérez. Na real, vários
pilotos conhecidos já passaram por lá, Pérez, Hülkenberg, Ocon, Adrian Sutil, Paul di Resta. Eles nunca chegaram a vencer uma corrida, mas conquistaram alguns pódios importantes e chegaram a terminar o campeonato de construtores em quarto lugar 2 vezes. Era uma equipe até que bem consistente ali no meio do pelotão. Só que aí em 2018, com a situação financeira insustentável, a Force India foi excluída do campeonato de construtores e precisou basicamente renascer. Então disso daí veio a Racing Point com uma nova inscrição no meio da temporada mesmo. E é a partir daqui que a nossa querida Aston Martin começa a tomar forma de verdade. O consórcio do Lawrence Stroll comprou a Force India e por causa de questões jurídicas envolvendo tanto a FIA e vários outros bancos que tinham parte da Force India, eles tiveram que manter o nome Force India e acabou virando a Racing Point Force India. Um nome meio estranho, mas era temporário, pelo menos até o fim da temporada 2018. Mas para 2019, oficialmente a Force India se despediu da Fórmula 1 e nasceu de vez a Racing Point. Essa equipe teve uma passagem curta, mas marcante. Correu em 2019 e 2020. E para quem tá chegando agora na Fórmula 1, deve ter visto os pódios e a pole e até a vitória que a Racing Point conquistou nessas 2 temporadas. Fora a polêmica que deu na época por eles estarem copiando o carro da Mercedes, o que gerou para eles aquele apelido de Mercedes Rosa. Inclusive teve a vitória no Sakir, que foi a primeira do Sérgio Pérez, e aquela pole do Lance Stroll na Turquia, que sinceramente até hoje eu não consigo entender como é que aconteceu, deve ser algum delírio coletivo da galera aí. E agora, finalmente chegamos na Aston Martin, que no fundo é praticamente a mesma equipe que a Racing Point, só mudou o nome pra gente, telespectadores. Mas de onde surgiu a Aston Martin no meio dessa bagunça toda? Então, a Aston Martin já tinha dado as caras na Fórmula 1 desde 2018, quando fizeram um acordo de patrocínio master com a Red Bull, tanto que o nome da Red Bull na época virou Aston Martin Red Bull Racing. Aí junta tudo que eu falei antes, Lawrence Stroll, Force India, Racing Point, e no meio desse quebra-cabeça surgiu a Aston Martin como equipe de fábrica. Uma equipe já toda vestida de Aston Martin, vieram as promessas, os caminhões de dinheiro, uma fábrica novinha em folha, a contratação de um tetracampeão e até o filho do dono brincando de corrida. As expectativas, pelo menos segundo o que a própria equipe falava, era de que eles iriam brigar pelo título em até 5 anos. Mas agora a gente pula para 2025 e eles não estão nem pouco perto disso. Tirando aquela metade boa da temporada de 2023, o resto foi só tristeza e decepção. E o mais inacreditável é que, como uma equipe bilionária com instalações de última geração e com gente aparentemente competente e um piloto excelente, não consegue ser competitiva. Bom, eu tô gravando isso daqui na metade da temporada de 2025 e a Aston Martin tá em 8º lugar no campeonato. A menos que role algum milagre na outra metade do ano, essa temporada já era. Mas será que essa bomba de equipe tem jeito? Se a gente analisar direito, eles já mostraram capacidade de fazer um carro bom e foi o que rolou na primeira metade de 2023, como eu disse. Nas 10 primeiras corridas, quando o carro ainda era bom, o Alonso fez 6 pódios, teve aquela corrida em Mônaco, onde, se eu não me engano, eles poderiam ter vencido, mas a equipe errou na estratégia e perdeu o que podia ter sido a primeira vitória da Aston Martin. Depois disso, começaram a jogar atualizações que, ao invés de melhorar, pioraram o carro. Mesmo assim, ainda dá pra ver uma luz no fim do túnel, e essa luz tem nome e sobrenome, que é o Adrian Newey. No fim de 2024, oficialmente ele foi contratado, uma baita contratação, sem dúvidas. Agora resta saber como é que vai ser esse carro para 2026, e lembrando que em 2026 o regulamento muda muito. Novos motores, novos carros, e pelo que parece esses carros estão vindo com vários problemas. Vamos ver como é que vai nascer esse novo carro da Aston Martin. E para fechar, eu quero falar do que, na minha opinião, é o maior problema dessa equipe. E esse problema também tem nome, que é o Lance Stroll, basicamente o filho do dono. O Lance Stroll estreou na Fórmula 1 em 2017, ou seja, o cara já tá 8 anos na Fórmula 1, o que é meio inacreditável se você for parar a pensar, já passou muito tempo. Desde então ele fez 3 pódios, uma pole, e um desses pódios foi logo na temporada de estreia dele, em 2017. Para um piloto que tinha só 18 anos, não foi um começo ruim até. Mas o que chama atenção é a curva de evolução lenta dele. Desde então, não parece que o Stroll melhorou, quer dizer, ele melhorou um pouco, mas a sensação que dá é que ele nunca teve muito que evoluir como piloto mesmo. E depois de 8 anos na categoria, dá pra dizer que ele já atingiu o teto e não tem mais pra onde ir. Então, o Stroll que a gente tá vendo hoje vai continuar sendo o Stroll daqui a alguns anos também. Então, não é que o Lance Stroll seja um piloto ruim, é que ele simplesmente não é nada demais. E pra uma equipe que tem pretensões de ser campeã, não dá pra contar com um piloto excelente, por mais que já esteja velho, que é o Alonso, e um piloto mediano, que é o Lance Stroll. Só pra vocês terem uma ideia da situação, em 2020, ainda na Racing Point, o Sérgio Pérez terminou o campeonato em 4º lugar, com 125 pontos. O Stroll ficou em 11º com 75 pontos, e a diferença dos dois foi de 50. Pérez venceu uma corrida naquela temporada e mesmo assim foi mandado embora, porque a equipe contratou o Vettel pro ano seguinte. A verdade é, em qualquer outra equipe, em qualquer outra circunstância, o Lance Stroll já teria saído da Fórmula 1 há muito tempo. E cara, assim, não tem muito o que falar, a única coisa que mantém
ter ele lá ainda até hoje é porque ele é filho do dono. No mínimo, dá pra dizer que ele não é piloto que essa equipe precisa no momento. Então fica bem difícil a Aston Martin disputar alguma coisa com ele no time. Sinceramente, pra mim, 2020 e 2023 foram as maiores discrepâncias de nível de pilotagem entre o Stroll e o companheiro de equipe. Em 2023, o Alonso fez 206 pontos e o Stroll fez 74, meu Deus. E mesmo assim, isso não foi motivo suficiente para mandar ele embora. Então, sei lá, cara, eu não sei mais o que precisa acontecer pra ele sair. Bom, esse foi o vídeo. Com certeza eu deixei muita coisa de fora. Eu tentei falar o máximo que eu lembrei aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, comenta alguma coisa pra me ajudar. Até o próximo vídeo e tchau.